Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez voltando com este canal para transmitirmos o culto da Assembleia de Deus Missão aqui em Fortaleza, estado do Ceará. Nós, por motivo de decretos, emitidos pelo governo do estado, não podemos estar funcionando na igreja, no templo, com o nosso culto presencial. Mas nós, embora com dificuldades de equipamento, de som, coisas assim, mas nós estamos aqui para, junto com você, celebrarmos ao Senhor. Nós não podemos parar. Então vamos aproveitar esta oportunidade, nós vamos cultuar ao Senhor, todos juntos. Aproveite este momento e celebra aí na tua casa, juntamente conosco. Pega a tua Bíblia, pega a tua harpa e senta e vamos cultuar ao Senhor nesta noite. Nós lamentamos o que estamos vivendo, estamos passando, mas aprove ao Senhor. Tudo tem a permissão de Deus, tudo, em tudo. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Cabe a nós refletirmos neste momento e entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Certamente é um recado maravilhoso para a igreja do Senhor. Jesus avisa, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, eu e você. Então nós vamos nesta hora orar ao Senhor. Feche os seus olhos comigo. Ore ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta bendita oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, reunidos para juntos adorarmos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Deus da glória, em nome de Jesus, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Pois o que fazemos, Senhor, fazemos com todo o nosso coração para ti. Abençoa-nos aqui, os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, e eles possam também com alegria celebrar o teu nome. Aqueles que porventura estejam enfermos, Senhor, leva a cura nesta noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que estão tristes, desanimados por outros motivos, Senhor, a sua fé, Senhor, tem diminuído. Meu Deus, tenha misericórdia. Dá ânimo ao teu filho, levanta ele novamente, Senhor, para que ele possa estar junto conosco, celebrando a ti. Pai querido, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, tem misericórdia, enfermos, nos leitos, Senhor, visita nesta hora também, envia o teu anjo, cura, Senhor, ali os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, a nossa confiança está em ti, Senhor. Nós cremos que tu és poderoso para repreender todo o mal. Pai querido, abençoe a nossa nação. Toma esta nação em tuas mãos, Senhor. Nosso presidente, seus ministros, aquele, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, em prol do melhor para esta nação. Deus da glória, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, continua conosco em tudo. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com hinos da nossa harpa cristã neste momento. Em nome de Jesus, participe conosco deste grande momento ao Senhor. Glória a Jesus, nós cumprimentamos a todos na paz do Senhor, amém. Estamos felizes nessa noite de estar na presença do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome daquele que vive e reina para sempre. Você em casa nesse momento possa entoar esses louvores conosco, encher o teu coração da presença de Deus, a tua casa da glória de Deus, e nós te convidamos nessa noite para fazermos este louvor, hino de número 545, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos louvar o Senhor.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas se eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Diga aí, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas se eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. temor não há. Liga tuas mãos no céu e declare no teu lar. Se eu vencer, Eu sei eu sou que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Hino de número 3, plena paz e santo gozo. Glória a Deus. Número 3. plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim.
Meu Jesus foi para a glória, mais um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Diga! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Jesus, esse Deus que nós louvamos. Você que está em casa, sinta a presença de Deus através dos louvores, da adoração. E nós cremos que Jesus, Ele é a cura para a tua alma, para o teu espírito. Quantos nesse momento estão nos leitos de hospitais? Quantos nesse momento estão passando por um momento difícil de saúde? Mas nós vamos declarar nessa noite que Jesus Cristo, Ele é a cura. Você crê que Ele é a cura? Então vamos juntos louvar e agradecermos o nome do Senhor e declarar isso nessa noite. Glória a Deus. Adore o nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalmo o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo, morando todo o meu ser. Confio em ti, diga confio, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Levante as tuas mãos e declare: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Diga a Ele. Nada é impossível. Ele está no controle de tudo, olha só. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Toma posse da vitória nessa noite e declare que Ele é a cura. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você precisa do Senhor. O teu Deus, Ele é grande. Ele põe em fileira as estrelas do céu e chama cada uma pelo nome. Glória a Deus. Vamos declarar nessa noite rendição. É o que precisamos na presença deles nesse momento tão difícil. Render ao Senhor a nossa petição. Pedir ao Senhor para que traga o consolo, para que traga a cura, para que traga a solução. Aleluia. Glória a Deus. Fileira os astros dos céus, chama pelo nome. Diz ao mar,
a que te detenha, dá forma aos montes. Declare o poder desse Deus. Põe em fileira os astros dos céus, chama pelo nome. Diz ao mar, a que te detenha, dá forma aos montes. Que ele fez, soprou em minhas narinas a vida que deu a ele. Sonhou pra mim um sonho, sonhou pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar, adorar. Aleluia, você pode glorificar o Senhor nessa noite. Adore ver a adversidade, adore ver as lutas, simplesmente adore. Aleluia. O que fazer diante desse Deus é somente adorar. Então declare. O que fazer diante de um Deus Tão glorioso. O que dizer com palavras e até a intenção Ele conhece. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Diga. adorar, adorar e prostrado ficar em ti. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar em ti. Te adorar, vou me prostrar. Declare na sala da tua casa, no teu quarto, onde você estiver assistindo este culto nessa noite. Diga: Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à prova, eu vou te adorar. Vou me prostrar. Vou te adorar. Vou me prostrar, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E tenha certeza que a vitória virá, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Não tenha medo, não se apavore, mas confie no Senhor. Em meio a tantas lutas, adore ao Senhor. Não tenha medo, tenha fé. Jesus está contigo, Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos ouvir agora esse momento a palavra do Senhor.
A paz do Senhor Jesus Cristo, nós cumprimentamos a todos que nos assistem nesta hora, aí na sua casa, ou então quando você estiver no seu carro ou no seu trabalho, em um momento de lazer, ou um momento em que você estiver descansado, aproveitando a oportunidade, o tempo que tem para ouvir a palavra de Deus através da ministração que nós fazemos e deste culto que é transmitido pelas redes sociais. Como nós dissemos, nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos compartilhar neste momento com você que nos assiste um assunto muito importante na palavra de Deus. O tema é paz, ânimo e vitória. Nós vivemos dias difíceis, dias atribulados, dias de muita angústia, dias de luto, dias de muitas lutas e embates, tribulações e combates. Pessoas estão sofrendo nos leitos dos hospitais, famílias estão apreensivas dentro de casa, aguardando notícias, pessoas estão atônitas, preocupadas, angustiadas, porque foram despedidos do seu emprego, ou porque tiveram o seu pequeno negócio fechado, tiveram que fechar as suas portas, e isso tem trazido muitos problemas, tem trazido um tempo de muita dificuldade. Sem falar dos problemas políticos que assolam as nações. Isto não é particularidade do Brasil, mas em muitas partes do mundo há conflitos religiosos, conflitos étnicos, conflitos territoriais, conflitos e guerras que têm trazido muita destruição, muito choro, muito lamento e muita dor. Notícias que têm chegado aos nossos ouvidos pelos meios de comunicação e que muitas pessoas estão ficando atormentadas por conta das notícias que têm trazido um grande abalo a todos os que as ouvem, a todos os corações. Pois bem, nós queremos compartilhar com você uma notícia diferente nesta noite, nesta hora, nesse momento, neste dia. Nós queremos trazer a notícia que fala de paz, que fala de ânimo e que fala de vitória. E eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada. Se você tem ao seu alcance um texto bíblico, eu quero te convidar para que você faça conosco uma leitura bíblica nesse instante. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, 16 e o versículo de número 33. João, capítulo 16 e o versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. No contexto desta escritura, em que o Senhor Jesus está encerrando o seu discurso, os seus últimos ensinamentos aos discípulos, é o momento em que Jesus realizou e celebrou com seus discípulos a última ceia. E também é o momento em que Jesus sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras, pois sabe que a sua hora é chegada. É chegado o momento em que ele iria glorificar ao Pai, entregando a sua vida na cruz, oferecendo o sacrifício que agradou a Deus,
o sacrifício do seu sangue, o sacrifício da sua morte, para a salvação e o resgate de todos que estavam perdidos. Bom, Jesus então começa a trazer os últimos ensinamentos aos seus discípulos. E nós queremos compartilhar com você algumas palavras de Jesus que trazem paz, que trazem ânimo e que trazem vitória. As palavras de Jesus, neste contexto, neste momento da história de Cristo e dos seus discípulos, são muitos ensinamentos e nós não queremos e nem temos tempo para tratar de todos e de forma minuciosa. Mas nós temos um pequeno resumo, um pequeno texto, um pequeno trecho para que nós possamos ser edificados e fortalecidos nesses momentos difíceis, nesses momentos, nesses últimos tempos de tribulação, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E então eu peço a você para que simplesmente faça 3 coisas. Em primeiro lugar, ouça. Em segundo lugar, creia. E em terceiro lugar, guarde as palavras de Jesus. Pois as palavras de Jesus trazem paz, trazem ânimo e trazem vitória. A primeira palavra de Jesus que nós queremos compartilhar com vocês, ela encontra-se aqui mesmo no Evangelho de João. Como nós dissemos, este é o contexto em que Jesus está dando suas últimas instruções aos seus discípulos. E ela vai desde o cenáculo, onde acontece a última ceia, até o Jardim das Oliveiras, onde ele será preso e conduzido para ser julgado e depois crucificado, para em seguida, após 3 dias, ressuscitar dentre os mortos. Então, em João, capítulo de número 13, do versículo de número 12 até o versículo de número 17, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus. Quando terminou de lavar-se, disse aos seus discípulos: Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticardes. Amados queridos, neste texto, Jesus, ele lava os pés dos discípulos, como nós vimos na leitura. E por que Jesus lava os pés dos seus discípulos? E que mensagem de paz e mensagem de ânimo ou de vitória nós podemos tirar deste texto? Nós não queremos rasgar o texto, nem queremos violar a sua interpretação, mas nós queremos extrair um bom exemplo para nossas vidas. E o maior e melhor exemplo para a nossa vida está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Jesus fala estas palavras para os seus discípulos, eles estavam contendendo, eles estavam em discussão uns com os outros. Havia uma atmosfera de uma luta por posição entre os seus discípulos. Havia uma luta, uma discussão, uma briga para quem deles seria
aquele que se assentaria à direita e à esquerda de Jesus no reino de Deus, e isso é relatado pelos evangelistas Mateus e Marcos e Lucas. E em meio a esta discussão de luta por posses, por posição dentre os discípulos, Jesus, no momento da ceia, ele pega uma toalha, coloca em volta do seu corpo. Depois de tirar o seu manto, ele pega uma bacia com água e ajoelha-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Para alguns, aquilo soou como algo que não seria permitido. Não, Pedro foi um dos que se posicionou e disse: não, eu não permitirei que o Senhor me lave os pés. Nunca, Senhor, o Senhor me lavará os pés. Porque Jesus, naquele momento, ele está assumindo uma posição de escravo, de servo, de serviçal, alguém que estava ali para servir. Ora, entre os muitos ensinamentos de Jesus, está um que diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu acredito que esta palavra pode lhe produzir muita paz no coração, porque nós vivemos num mundo conturbado, num mundo de disputas, num mundo de concorrência, e estas concorrências no mundo em que vivemos, elas trazem angústia, elas trazem tristeza, elas trazem perturbação, porque em meio a estas angústias, meus queridos, nós muitas vezes somos vítimas de calúnias, nós somos vítimas de perseguição, nós somos vítimas da ansiedade, do resultado final destas coisas que nós não sabemos e não conhecemos, e tudo isso traz perturbação à nossa alma, traz uma perturbação ao nosso espírito, e nós ficamos tristes, ficamos abatidos, entramos em depressão, ficamos com a nossa imunidade baixa, e isto traz um grande problema para a nossa vida. Quantas pessoas já saíram da igreja porque achavam que na igreja iriam encontrar um ambiente em que não havia discussão, não havia contendas, não havia disputas por posição? Mas, queridos, a Bíblia Sagrada nos mostra que entre os discípulos havia este problema, entre aqueles que andavam com Jesus, quanto mais entre nós, seres humanos, como os discípulos o eram. Isso é da natureza humana, da natureza dos homens que pecaram e ficaram distanciados da glória de Deus, e agora precisavam reaprender a ser seres humanos, e não tem ninguém melhor para nos ensinar a verdadeira humanidade do que o Senhor Jesus. E era isso que Jesus estava fazendo com aqueles homens, com aqueles pecadores, apóstolos que ele escolheu dentre a multidão. Eles não tinham um selo especial, eles não tinham uma credencial especial de melhores pessoas do que os outros, eles não tinham um tipo físico ou um tipo social, econômico, que fosse destacá-los como as melhores pessoas do mundo, as celebridades, os grandes. Não, eles eram pessoas simples, pessoas comuns, trabalhadores comuns, pescadores, assim como eu, assim como você, somos pessoas simples e comuns, mas também temos os nossos dilemas, problemas, defeitos, pecados, e Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio para nos trazer nova vida, e uma vida abundante, de paz, de bom ânimo e de vitória. Então, para que aqueles discípulos tivessem paz, eles precisavam aprender de Jesus. O versículo que eu quero destacar é o versículo de número 14. Ele diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A palavra que eu quero destacar aqui nesse versículo de número 14 é dever. Devem. É dever nosso lavar os pés uns dos outros. Nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos,
nós encontramos uma grande importância que é dada à unidade, à união, à fraternidade, ao amor ao próximo, ao amor comum entre todos nós. Já no livro dos Salmos, e toda a Bíblia nos trazem esses ricos ensinamentos, no Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce a barba de Arão, descendo até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Nos dias do apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Coríntios, Paulo destaca uma disputa, uma contenda, grupos que se dividiam na igreja de Corinto, estavam faccionados, estavam divididos em facções. Os irmãos, Paulo diz assim: escuta o que há entre vocês, uns que dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou de Cristo. Então haviam grupos divididos entre si, disputando posições na igreja de Corinto. E muitas vezes algumas pessoas vêm para a igreja achando que a igreja é o local em que só há pessoas perfeitas, pessoas que são inerrantes, infalíveis. Não, a igreja é o local dos pecadores que encontraram a salvação em Jesus Cristo. A igreja é como um hospital, um grande hospital, onde todos que ali estão, médicos, enfermeiros e pacientes, todos dependem do tratamento de um único médico. E esse médico chama-se Jesus. Jesus. E neste grande hospital chamado Casa da Misericórdia e da Bondade de Deus, que é a igreja, Ele está ali para tratar as nossas feridas, para curar as nossas enfermidades, para sarar as nossas iniquidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus nos traz a paz, Jesus nos traz o ânimo, porque não há coisa para nos desanimar mais do que contenda, brigas, facções. Todas estas coisas trazem tristeza, todas estas coisas minam a fé, desanimam. Pessoas não vêm mais para a igreja porque estão desanimadas, porque foram incompreendidas, ou sofreram algum tipo de preconceito, ou se viram acusadas por alguém. E isso pode acontecer, senhoras e senhores, embora não devesse acontecer entre cristãos. O que o apóstolo Paulo chama de comportamento carnal, comportamento da carne. Nós somos chamados para uma nova vida em Cristo. Cristo nos dá uma nova vida, e o seu Espírito em nós nos regenera a cada dia, nos concedendo a oportunidade de sermos feitos nova criatura para a glória de Deus, para que os nossos atos de agora em diante em Cristo Jesus não sejam atos reprováveis, mas atos de justiça, atos que glorificam ao nosso Deus e Pai, pois diz o Senhor Jesus que as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então isso é igreja. Então se você se encontra em uma dessas situações, creia em Jesus. Cristão, passe a cumprir esse dever de lavar os pés uns dos outros, de amar uns aos outros. E uma segunda palavra que me chama muita atenção está no versículo de número 17, é a palavra chamada felicidade. No versículo 17 está escrito assim: agora que vocês sabem estas coisas, agora que vocês sabem estes conselhos, agora que vocês sabem isso que eu falei para vocês, que vocês devem lavar os pés uns dos outros, que vocês devem servir uns aos outros, que vocês devem amar uns aos outros, diz o texto, felizes serão se as praticardes. O cristianismo é prática. O cristianismo não é apenas teórico, algo que se ouve na igreja, uma mensagem, uma liturgia, uma pregação.
e simplesmente vai para casa e se esquece de tudo quanto foi dito. Não é algo para se colocar em prática. O que Jesus falou era para ser colocado em prática pelos seus discípulos e é para ser colocado em prática por nós. Há uma segunda palavra de Jesus, neste contexto ainda, em que Jesus vai do cenáculo até o Monte das Oliveiras. E encontra-se no capítulo de número 15. No capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 5, disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, Jesus, em suas palavras, está nos trazendo mais e mais ricos ensinamentos para que a nossa vida cristã, para que a nossa vida familiar, para que a nossa vida profissional, para que a nossa vida como um todo, o nosso ser, seja coroado com paz, com ânimo e com vitória. Eu quero destacar aqui também neste texto uma palavra que está no versículo de número 4, e a palavra é permanecer. Jesus, ele utiliza nesse momento uma das suas figuras de linguagem, e ele diz que ele é a videira. A videira é a árvore ou a planta que produz a uva, de onde se faz o vinho, o suco e tantas outras coisas que podem ser produzidas por esta árvore. E Jesus diz que ele é a videira e que o Pai é o seu agricultor, é o lavrador. E nós somos os ramos da videira. Estamos ligados. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Vejam bem, esta unidade, nós vimos a unidade da igreja, na primeira parte, a unidade dos irmãos, a unidade em lavar os pés uns dos outros. Agora nós estamos vendo a unidade com Cristo, esta união com o Senhor, que não fomos nós, não foi iniciativa nossa, não foi uma obra nossa, mas uma obra única e exclusiva de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo que nos foi enviado da parte do Pai para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos levar para Deus, e nos levar para o Pai, e nos conduzir ao Senhor, através da sua voz meiga e suave, através do seu santo evangelho. Então, Jesus destaca esta palavra que eu quero destacar para você, no versículo de número 4, permanecer. Jesus diz que nós devemos permanecer para podermos sermos frutíferos, devemos permanecer na videira. Isto é claro que eu e você corremos um risco se não permanecermos na videira. Como encontraremos paz? Como encontraremos ânimo? Como encontraremos vitória diante de todos estes acontecimentos, diante de todas estas turbulências dos últimos dias, em meio às guerras, em meio às rebeliões, em meio ao caos político, em meio à crise econômica, em meio a
dor que se sente por uma enfermidade, por um diagnóstico precoce, por um diagnóstico em um exame que foi feito, de uma ressonância ou de um exame de sangue, a descoberta de um tumor, de um caroço, de um câncer, a descoberta de uma doença rara. Eu não sei o que pode trazer perturbação à sua vida, à sua alma, mas eu sei que estando em Cristo Jesus, permanecendo em Cristo Jesus, nós teremos paz, nós teremos ânimo e nós teremos vitória. Permanecei em mim, disse o Senhor. Eu sei que o texto está dizendo aqui: permanecei em mim e dareis muito fruto. Pois bem, a paz está relacionado como um dos frutos do Espírito. Também a alegria está relacionada ao fruto do Espírito. E a fé. A nossa vitória que vence o mundo é a fé, diz João na sua primeira carta, no capítulo 5, na sua carta universal. O segundo destaque que eu quero fazer é no versículo de número 5, quando ele diz: a palavra dá fruto, frutificar. Que coisa mais gostosa é você servir a Deus, servir ao Senhor, amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa, amar ao Senhor. Isto é uma missão que nos foi dada: servir a Deus, glorificar a Deus com o nosso testemunho, com a nossa vida. A nossa vida está glorificando a Deus? A nossa vida está bendizendo ao Senhor? O nosso comportamento, o que fazemos no nosso trabalho, o que fazemos na nossa casa, o que fazemos diante de um aparelho de computador, na internet, o que estamos fazendo, o que estamos caminhando na nossa escola, nas aulas virtuais, estamos glorificando a Deus no nosso dia a dia? Para isso nós fomos criados, permanecer nele, e permanecendo em Deus nós damos muito fruto, fruto do amor, fruto da paz, fruto da fé, fruto da alegria, o fruto da honestidade, o fruto da perseverança, o fruto da tolerância, que se fala tantos nesses dias e quase ninguém pratica. Por que não praticam? Porque não estão na videira. Só existe um meio de um homem produzir bons frutos, de um político ser um bom político, de um homem ser um bom pai, ou um bom profissional, ou um bom cristão, e é estar em Jesus. Porque existem pessoas que estão em uma igreja, mas não estão em Jesus Cristo, estão em uma empresa e não estão em Jesus Cristo, estão na política e não estão em Jesus Cristo, estão em corporações militares, estão em hospitais, estão em empresas, em conglomerados empresariais e não estão em Jesus Cristo. E você e eu precisamos estar em Jesus Cristo. A terceira e última palavra de Jesus está em João, ainda no capítulo 14 dessa vez. No capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: disse Jesus. Eu gosto dessa palavra. Disse Jesus: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Jesus. Eu quero encerrar essa última palavra com esta palavra de paz. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorizem, não se sobrecarreguem de medos. É uma promessa de Jesus. O que devemos fazer? Eu quero destacar também uma palavra que está no versículo 1. Creia. A palavra aparece 2 vezes nesse versículo, como uma ênfase, como algo que deve ser guardado nesse momento. Creia. Creia em Deus, disse Jesus. Creia também em mim. Crer em Deus
crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, crer na divindade eterna, no Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle das nações nas suas mãos, aquele que criou todas as estrelas dos céus e do universo, aquele que criou desde a simples poeira, a simples bactéria que não é vista pelos homens, mas só microscopicamente, aquele que conhece os confins do universo, aquele que fez os anjos poderosos que assistem diante da sua presença, os serafins que são anjos que voam glorificando a Ele, aquele que está em inacessível luz, o Espírito que pairava sobre a face das águas na criação e que criou das águas a terra e da terra fez subsistir as águas, aquele que fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e lhe fez um ser vivente, aquele que plantou o jardim no Éden e colocou o homem para ali administrá-lo e lavrá-lo, aquele que criou todas as coisas, os imensos seres que habitam os mares, este Deus que criou todas as coisas. Creiam em Deus, disse Jesus, creiam também em mim. Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus que é a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, Jesus que é aquele que era, que é e que há de vir, Jesus que foi vacinado pelos profetas, Jesus que é o assunto central da Bíblia Sagrada, Jesus que é a semente da mulher, Jesus que é o Cordeiro Pascual, Jesus que é a rocha ferida no deserto, Jesus que é a serpente que foi levantada por Moisés no deserto, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida eterna, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que Jesus disse: creiam em Deus, creia também em mim. A segunda palavra que nós queremos destacar é voltarei. E ele diz isso no versículo de número 3. Ele diz as seguintes palavras: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Voltarei. Por que Jesus voltará? O texto nos dá uma das razões por que Jesus voltará. Ele diz: voltarei e os levarei. Voltarei e os levarei. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos faz uma grande advertência. Uma advertência contra aqueles que são chamados por ele de falsos profetas, falsos ensinadores, aqueles que se intrometeram no mundo, que vieram ao mundo e estão pervertendo os ouvidos daqueles que lhes são anunciado o evangelho, estão pervertendo os ouvidos das pessoas e estão dizendo o seguinte, acompanhe comigo. Ele diz assim, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continuará como desde o princípio da criação. Pessoas que dizem: bom, como é que ele vai voltar? Todas as coisas continuam do mesmo jeito. As coisas continuam, as guerras continuam, a humanidade continua perdida, a tecnologia aumenta, mas as pessoas se distanciam umas das outras com sensações, com políticas, com discussões de futebol. As pessoas odeiam umas às outras porque usam uma camisa diferente do seu time, não é o time que ele torce. As pessoas odeiam a outra porque é de outro partido político. As pessoas odeiam as outras porque não concordam com a sua ideia, porque não concordam com o seu posicionamento. As pessoas se odeiam porque não concordam com a religião umas das outras. E esta é a humanidade perdida, senhoras e senhores. E os homens estão dizendo: está tudo do mesmo jeito. Todas as coisas permanecem do mesmo jeito, mas nós encontramos aqui uma promessa de Jesus que diz assim: irei e voltarei para vos levar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus, que é conhecido por nós como o arrebatamento da igreja. Paulo diz que
ao soar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo alarido, os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Por isso Jesus diz: voltarei e vos levarei. Paulo diz, ainda nesta primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 18: consolai uns aos outros com estas palavras. Esta é a consolação que nós queremos trazer para você. Em meio a tantas notícias ruins, em meio a tanta pandemia, em meio a tantas enfermidades, em meio a tantos desastres, calamidades, enchentes, secas, pragas, em meio a terremotos, em meio às notícias que vêm perturbar o nosso coração, a paz do Senhor, a paz de Deus, para inundar os nossos corações em meio a esta guerra. Há ânimo para não entrarmos em depressão, há ânimo para não perdermos a esperança, há ânimo para continuarmos a nossa caminhada de fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé, a vitória do cristão, a volta de Cristo, a sua glorificação e o seu lugar nos céus com o Cordeiro de Deus por toda a eternidade. Pois Jesus disse: para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então, meu amigo, este é o desejo do meu coração, que você tenha um encontro com Cristo Jesus, que você aceite a Cristo Jesus como seu Senhor, e encontre a paz, encontre o ânimo, e encontre a vitória que você precisa. A nossa paz chama-se Jesus. Aquele que nos anima chama-se Jesus. E aquele que nos dá vitória chama-se Jesus. Aceite-o como seu Salvador. Se você está nos assistindo agora, você teve acesso a este vídeo nesse momento, e você ouviu esta mensagem na íntegra, você quer aceitar a Jesus neste momento como seu Senhor e Salvador, você quer receber esta paz no seu coração, na sua vida, você quer receber este ânimo da parte de Deus, em que Cristo habitará em você pelo Espírito Santo, você quer receber esta vitória de Deus, que é a vida eterna, o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Aceite a Jesus como seu Salvador. Faça comigo esta oração nesse momento. Curve a sua cabeça onde você está e diga: Pai celeste, Criador do céu e da terra, Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Sou um pecador, Senhor, e preciso de ajuda nesse momento. O meu coração está perturbado, sem paz. Eu estou angustiado e sem ânimo para viver. A minha vida é uma vida derrotada e eu só tenho, meu Senhor, tristezas, desgostos e remorsos em meu coração. Nesse momento, Jesus, eu te peço, limpa o meu coração, vem entrar no meu ser, vem habitar nesta pequena casa, e limpa-me, Senhor, e me recebe como teu servo, me recebe como teu filho, me purifica no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que por mim foi derramado na cruz. E assim diga amém e graças a Deus. Creia em Jesus Cristo, creia nele, permaneça nele. Ele está voltando. Ele é a nossa paz. Ele é nosso ânimo. E Ele é a nossa vitória. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe, Deus
Deus dos vales, Deus dos montes, Deus de perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és. Não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas teus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Declarei na tua casa que Ele é. Tu és. Jeová Jireh, Jeová Rafa, Tu és. Jeová Shalom, Jeová Shammah. Tu és Jeová Nissi, Tu és Adonai, Tu és Elohim, mas o teu olhar está sobre mim. Não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Amém. Graças a Deus, meus queridos, por esta oportunidade, por este culto tão abençoado nesta noite na presença do Senhor. Creio que o Senhor tem recebido nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor tem falado conosco e estamos felizes por isso. Lembre-se, cuidado de Deus com você é para sempre. A sua mão vai estar sempre sobre você, para lhe guardar, para lhe abençoar. Se Deus nos permitir, estaremos de volta próximo domingo com este culto. Também quero falar para você que nós temos no nosso canal a nossa escola bíblica,
A nossa escola bíblica, todo domingo, pela manhã, ela está disponível para você acessar e participar da escola bíblica, tá bom? Então, Assembleia de Deus Missão, aqui em Fortaleza, trabalhando para Jesus, servindo ao Senhor. A igreja de Jesus aqui também não pode parar. Então, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos nesse instante fazer uma oração, encerrando o culto. Nós iremos fazer uma oração específica para que Jesus possa, nesta noite ainda, dar livramento a muitos. O Senhor venha curar, o Senhor venha libertar. Deus faça milagre na vida de muitas pessoas que necessitam nesta hora. Então feche os seus olhos e ore comigo, clame ao Senhor comigo neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua presença conosco, Senhor. Pois não porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estará presente, mas porque nós sentimos a presença, aleluia, do teu Espírito nesta noite, agindo aqui neste lugar. E nós queremos toda a tua igreja, Senhor, reunida, aqueles que estão no seu lar neste momento, clamando junto conosco. Nós queremos pedir a ti, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia, não porque merecemos, mas é a tua misericórdia, é o teu amor. Nesta noite, Senhor, envia os teus anjos. Ah, Jesus, entra naquela casa, Senhor. Está ali o teu filho, a tua filha, o teu servo está enfermo, acometido por esta enfermidade, Senhor, este Covid, Senhor, mas não só o Covid, qualquer outra enfermidade. Entra com providência nesta noite no lar do teu servo, na vida do teu servo. Leva a cura para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão neste momento em hospitais, Senhor, visita, Senhor, envia o teu anjo, Senhor, e leva a cura, leva a restauração, seja qual for a enfermidade, levanta nesta noite o teu filho deste leito. Meu Senhor, faça um milagre nesta noite, faça um milagre, Senhor, e te pedimos, Senhor, repreenda esta pandemia, Senhor, da nossa nação. Senhor, repreende em nome de Jesus, dá um basta, não só aqui, Senhor, na nossa nação brasileira, mas em outras nações. Faz um milagre nesta noite, Senhor, começa a dar um basta, dá um fim nesta coisa, e assim, Senhor, que a tua igreja possa voltar a se reunir, se congregar, os pais de família, Senhor, voltem a trabalhar, Senhor, para ter o seu pão, para sustentar a família, Senhor, e que toda, Senhor, mas toda, Senhor, ó Deus querido, hipocrisia caia por terra. Aqueles que têm se levantado e usado desta pandemia, Senhor, como palanque político, venham cair por terra em nome de Jesus. E que possa o Senhor cuidar do povo, cuidar da nação, Senhor. Porque uma coisa é certa, é verdadeira. O que plantarmos, colheremos. E todos hão de colher o mal que plantam. Assim, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de falar contigo, de estar este momento na tua presença. Agora nos leva em paz aos nossos lares, nós que aqui estamos no templo. Esconde-nos em ti, Senhor. Dá-nos uma noite de bênção, um sono tranquilo, restaurador. Se nos permitir uma semana na direção do teu Espírito Santo. Semana de vitória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor,
Amém. Se você pode dizer, diga amém. Em nome de Jesus.